Bem-vindos a mais uma videoaula do Métrica Topo. Nessa videoaula, irei demonstrar como criar linhas e polilinhas e editá-las. Vamos primeiro falar sobre linhas. Linhas, pessoal, se eu for ligar o meu levantamento com linha aqui no Métrica Topo, depois que eu ligar todo o meu levantamento com linhas, obrigatoriamente eu vou ter que transformar para uma polilinha. E aqui eu vou mostrar o porquê de transformar para polilinha. Por isso que a gente aconselha todos os usuários do sistema a trabalhar com polilinhas. Então, vamos supor aqui, olha, vou começar a ligar os meus pontos com linha. Antes de ligar os pontos com a linha, eu preciso configurar o OSNAP. O OSNAP é a precisão para eu conseguir posicionar a linha bem no centro da coordenada que foi levantada em campo. Para isso, é importante você vir aqui, olha, do lado direito, no último ícone, tem o ajuste das precisões. Aqui você configura todo o OSNAP do seu arquivo, do seu projeto. Eu vou habilitar o Snap Objeto ativado pela F3, porque toda vez que eu precisar ligar e desligar o OSNAP, eu clico no F3 do teclado, para ele ativar o OSNAP. Aqui também eu posso deixar habilitado o extremo, que é o endpoint, para pegar todos os vértices da linha. Aqui também tem o ponto médio, que é o midpoint, para pegar o meio da linha ou da polilinha. O centro, para pegar bem o centro do círculo ou do arco. Quadrante, para pegar os quadrantes do círculo ou do arco. Aqui a tangente, para pegar as tangentes do círculo. Inserção, tem aqui, ó, interseção, cruzamento. Aqui ele aparece aparente interseção, todas as quebras que tem na sua polilinha. Extensão, você pode estender um alinhamento. Você pode pegar uma perpendicular. Mais próximo, você pode, vamos supor que você não sabe a localização através da distância, mas você pode selecionar sobre uma linha. E no nosso caso, nós vamos habilitar o ponto. Então, aqui, extremo e ponto são os OSNAPs que vocês mais vão utilizar em todo tipo de projeto. Por quê, pessoal? Aqui nós temos ponto. Então, aqui nós temos que trabalhar com o OSNAP ponto, para ligar os pontos bem no centro da coordenada levantada em campo. Então, aqui, ó, vou clicar no OK e vocês viram que ele já ativou aqui o OSNAP. Todos os OSNAPs que vocês viram, eles estão aqui à sua direita. Se você precisar, em algum caso, de algum deles aqui, você pode ativar somente naquele momento. Ele não vai ativar aqui na ferramenta, mas você pode vir aqui e configurar ele por aqui também à direita. E aqui nós vamos trabalhar com linha. Então, vamos lá. Segmentos, criar linha. E aqui eu vou começar a ligar os pontos. Como eu estou com o OSNAP, a hora que eu chego perto do ponto, ele já liga a precisão, que é o ponto. E aqui eu vou clicando, olha, e ele vai criando as linhas, bem nos pontos de levantamento. Então, aqui, pessoal, eu posso ir criando. Vamos supor que sem querer eu cliquei errado. Se eu digitar aqui na linha de comando, ó, a letra U e o Enter, ele volta aqui o comando. Letra U e o Enter. Ele volta o comando. Vamos supor que eu já terminei, olha. Eu já terminei aqui o meu perímetro. Então, aqui, olha, o que ocorre? Cada um desses segmentos é uma linha separada. Então, o que acontece? Se eu for calcular uma área, eu não consigo. Como vocês viram aqui, olha, eu clico nela, ela aparece o comprimento, a distância desse segmento selecionado. Vamos supor que eu liguei todos os meus pontos com linha. Agora, eu quero fazer um memorial descritivo, quero fazer uma tabela de azimuth de distância. O que eu posso fazer aqui para transformar essas linhas para polilinha? Eu posso vir aqui em editar, ó, em segmento, editar, e aqui eu vou juntar os segmentos. Então, aqui, ó, juntar, vou selecionar toda a minha polilinha. Eu posso selecionar uma por uma, ou então criar uma janela de seleção.
Ó, criei a janela de seleção e agora dou um Enter. Dei um Enter, ele falou, aviso, 11 objetos foram unidos em uma única polilinha. Então, aqui agora, pessoal, eu não tenho mais linha, eu tenho polilinhas. Ó, uma única polilinha com todos os segmentos de linha. E aqui agora, clicando nessa polilinha, ele já informa a área, ele já informa todas as informações. Então, agora, com essa polilinha, eu consigo criar meu memorial, eu consigo calcular uma área, eu consigo fazer um cálculo de volume e assim por diante. Então, por isso que a gente aconselha sempre trabalhar com polilinhas. Para ligar com polilinha, seria o mesmo procedimento. Ó. Então, aqui eu vou apagar e aqui eu vou ligar com polilinha. A única diferença é que ele já vai ficar todos os segmentos de reta juntos. Então, aqui, olha, vocês estão vendo? Ó, eu posso dar zoom, posso dar pan. Então, aqui, ó, vamos supor que essa seria a nossa polilinha, ó, nosso perímetro. Então, aqui eu selecionei a minha polilinha, já selecionou todo. Então, essa é a diferença de trabalhar com linha e polilinha. É importante sempre trabalhar com polilinha, tá certo? E aqui, pessoal, vocês estão vendo que os pontos que nós clicamos, eles estão com altitude, com cota. Se eu der um duplo clique, eu consigo editar essa polilinha. Estão vendo aqui, ó, editando polilinha? Aqui, pessoal, é muito importante. Por quê? Vocês estão vendo aqui a cota, ele não pega. A nossa polilinha, ela fica plana. Então, se eu for fazer um cálculo conforme o georreferenciamento, ou se eu for fazer um cálculo de volume, que eu precise de cota aqui nos vértices da polilinha, nós temos uma outra ferramenta que ela já liga, que é o Snap 3D, e ele já pega a cota dos pontos. E a linha ela fica com altimetria. Para o georreferenciamento, não tem necessidade de fazer dessa forma. É só se por um acaso você quiser que a polilinha fique com cota. Se eu desejar criar uma polilinha com cota, eu posso habilitar o Snap 3D. Habilitando o Snap 3D, ele vai falar, você realmente deseja ativar a função 3D? Por que a função 3D? Porque as ferramentas cortar, trim, estender, entre outras, podem não funcionar. Tá certo? Porque imagina você ter cota na sua polilinha, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar com altitude. E tem comandos que precisam que estejam tudo na mesma cota. Por isso que nós deixamos essa ferramenta do Snap 3D separada. Se por um acaso você precisa de uma polilinha com cota, você ativa o Snap 3D. Se você não precisar, você trabalha com a polilinha somente com o Snap. Agora, ó, vou ligar os pontos aqui só para vocês verem. Ó. Então, aqui a polilinha. Agora, ó, vou fazer o mesmo procedimento. Então, vamos supor aqui que seria o nosso perímetro. Ó, só para vocês verem esse pedacinho. Então, aqui, olha, agora, eu vou dar um duplo clique. Aqui agora, olha, todas as cotas, ele pegou conforme os pontos de levantamento. Então, se por um acaso você precisar de uma polilinha com cota, ou de uma linha com cota, você precisa habilitar o Snap 3D. Se não, liga a polilinha sem o Snap. Para a maioria dos projetos, a nossa polilinha tem que ficar sempre no zero. Somente para alguns tipos de trabalho que você precisa da polilinha com cota. Aqui também é muito importante, por quê? Vamos supor que eu preciso acrescentar um vértice, deletar um vértice da minha polilinha. Aqui nós temos em segmentos como editar a nossa polilinha. Então, aqui eu consigo acrescentar vértice, remover, quebrar segmento, subtrair segmento e, como vocês viram, juntar segmentos e também inverter sentido da polilinha. Vamos supor que você cria uma polilinha no sentido anti-horário e você quer alterar para o sentido horário. Dependendo do processo de referenciamento, toda a polilinha tem que estar no sentido horário. Então, por isso que tem essa ferramenta para inverter o sentido. Então, vamos supor que eu quero adicionar um ponto
aqui na minha polilinha. Vamos supor que aqui é um ponto novo, que eu fui no campo, coletei esse ponto, só que eu preciso inserir na minha polilinha. Então, eu posso vir aqui, inserir vértice, seleciono a minha polilinha e especifico o ponto. Ó. Tudo a linha de comando está falando para vocês. Então, eu clico aqui, ele já inseriu o ponto. Aqui ele pergunta se eu quero interpolar cota, eu vou colocar não. Por quê? Olha, eu só quero criar esse vértice. Então, aqui agora, a minha polilinha, olha, tem esse vértice a mais. Então, se por um acaso você esqueceu algum vértice, você pode vir aqui e acrescentar. Aqui também tem como remover, olha. É o mesmo procedimento, ó. Remover, seleciona a polilinha e clica no vértice. Ele já remove também. Então, vocês viram que é muito prático você criar, editar a sua polilinha, a sua linha. Tem muitos recursos que vocês podem trabalhar aqui no Métrica Topo. Muito obrigada e até a próxima videoaula.